um colaborador aqui, parceiro nosso aqui, estamos iniciando um projeto em conjunto aqui, trabalhando em conjunto, né? Já tivemos um primeiro resultado aí muito satisfatório, acho que poderá gerar bons frutos aí para nossa orientada, né, nessa condução. O professor Fernando, ele é matemático, tem mestrado em matemática na Universidade de doutorado em estatística na Universidade de São Paulo, fez mestrado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Eu gosto bastante da Alemanha, estudei lá, tive uma possibilidade de fazer um pós-doutorado, então acho que temos muito aí a aprender com o professor, né, que tem toda uma vida e uma trajetória na matemática, de um certo modo trabalhando com as áreas de economia aqui da FEA, e tivemos aí o prazer de convidá-lo, e ele aceitou de bom grado, né, trabalhar num projeto de coorientação, que foi da nossa aluna Rogiene, que está aqui presente hoje, né? Ele foi o coorientador, né, de um processo realmente formal do nosso programa. A gente agradece a sua participação, esperamos aí poder desenvolver outros trabalhos em conjunto, tá? Convidamos o professor Fernando, que traz aí um dos grandes estudiosos de teoria dos jogos na área da matemática no Brasil, né? Sem se preocupar aqui com os elogios, mas isso aí é reconhecido pelos nossos pares aqui na própria FEA, pelo belo trabalho que ele faz no ensino de teoria dos jogos, no estudo de teoria dos jogos, e a gente também está entendendo, né, que essa base conceitual ela pode ser muito útil para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa em contabilidade, que é uma visão mais de pesquisas aplicadas, pesquisas com mais base empírica, talvez, né, uma menor foco, né, numa modelagem conceitual, né, trabalha mais o que a probabilidade dos dados empíricos nos diz sobre a realidade do que uma conexão, às vezes, com outras teorias, tá? Professor Fernando, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? Prazer todo meu. Para participar aqui do nosso seminário aqui. Tá bom? Está com o senhor a palavra aí. Obrigado, Mauri. Então, queria agradecer pelo convite, pela generosa forma como eu fui acolhido aqui por vocês desde o início. E eu dizer que o meu trabalho com a Rogiene foi muito proveitoso e que eu também me senti bastante, vamos dizer assim, bastante à vontade para propor e discutir coisas com vocês, e já tenho uma certa experiência aí com o pessoal da FEA, e está sendo bem proveitoso. Eu nunca imaginava que ia me aventurar um pouco, né, por essas áreas. Aí, desde o momento em que a Rogiene bateu na minha sala, conversando sobre, olha, eu estou querendo pensar em teoria dos jogos aplicada a tributos, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? E aí, começando a pensar um pouco, ela foi me dando algumas ideias, e, de fato, até vou pedir desculpa aqui, que o que eu penso em apresentar aqui para vocês é mais algumas ideias da área de teoria dos jogos. Eu vou ter que entrar nos conceitos e acabei me estendendo demais, quase que fazendo uma espécie de introdução à teoria dos jogos e muito brevemente falando um pouquinho da aplicação. Mas eu percebi que realmente, fazendo esse exercício, eu percebi que não é possível trilhar o caminho que eu trilhei com a Rogiene sem passar por várias etapas onde os conceitos são introduzidos. Eu pensava comigo, não, isso é rapidinho, isso aqui eu introduzo, as pessoas entendem, daí eu chego lá. Aí você vê que, não, peraí, se você vai introduzir para uma audiência que nunca viu isso, você tem que falar primeiro disso, depois, não, aí tem que falar primeiro daquilo. E aí a coisa, eu vi que requer um certo trabalho, né? Tanto é que a Rogiene, ela acabou fazendo toda uma iniciação, fazendo até um curso, né, Rogiene, de teoria dos jogos, e não tem como a gente não passar por isso se eu quiser utilizar certos conceitos, para dizer como é que esse trabalho foi montado. Então, minha ideia aqui é passar um pouco do que é teoria dos jogos, mas mais rapidamente chegar em alguns conceitos básicos e não, de longe, não ser nem muito abrangente, mas de tal forma que vocês tenham mais ou menos uma ideia como esse ferramental pode ser aplicado
E aí, por fim, muito en passant, chegar num exemplo que trata precisamente da tese da Rogiene, né, que foi um trabalho bastante interessante, que teve um resultado contraintuitivo. E os matemáticos ou economistas, eles gostam muito quando isso acontece, né, quando você chega a um resultado que, a olhos nus, você não poderia chegar, né, a não ser através de um tratamento analítico. Então, vamos começar lá com essa introdução. Eu queria aqui entrar aqui, eu preparei alguns slides. Eu vou mesclar alguns slides, tá? Vai ser uma mistura de apresentação com um pouco de slides de aula aqui, porque realmente eu percebi que precisava introduzir mais conceitos, não tinha jeito. Então, vamos entrar aqui. Então, queria já fazer os agradecimentos que já foram feitos, né? Então, vamos falar um pouquinho de teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é um conjunto de ferramentas analíticas, conceitos e métodos que nos permite entender fenômenos em que tomadores de decisão interagem. Ou seja, o que é o foco aqui é nessa palavra, interagem. Tá? Uma coisa é quando você está querendo modelar uma situação em uma tomada de decisão ótima perante um mundo que não reage a você, é uma coisa. Agora, na medida em que você pressupõe que o que você faz tem um efeito sobre outra pessoa e você leva isso em consideração e você sabe que essa pessoa também está procedendo da mesma forma, os resultados podem ser bem diferentes e bem contraintuitivos às vezes, né? E quais são as premissas básicas? Bom, cada tomador de decisão, jogador, que a gente chama assim, na teoria dos jogos, persegue objetivos exógenos, bem definidos. Eles são racionais. A gente já vai entender o que dizer com racional, no sentido de que eles levam em conta que todos os outros... existe uma racionalidade comum e cada jogador leva em conta que o outro é racional e leva essa consideração até as últimas consequências. Então, cada tomador de decisão leva em conta seu conhecimento ou expectativa sobre o comportamento dos demais tomadores de decisão e decidem estrategicamente, ambos os jogadores, né? Ok. Bom, os resultados, eles podem ser contraintuitivos. Aqui eu queria uma pausa para apresentar um exemplo. Um exemplo onde vocês vão ver um resultado, já logo de início, um resultado bastante contraintuitivo, de um contexto de interação social, né? Eu queria mostrar aqui, só fazer uma pequena pausa, para apresentar esse exemplo. Me desculpem aqui que vocês vão... Eu vou até, para não... Vou fechar um pouquinho a tela, já abro aqui, para abrir uma... Bom, se bem que eu... escuta, perdão, eu não estou compartilhando a tela com vocês, né? Não, só perdão. compartilhar. Perdão. Eu estou partindo do princípio que vocês estão vendo os slides, meu. Espera um pouquinho. Perdão. Então, perdão, gente. Deixa eu voltar. Vocês me digam, por favor, se vão ver... Eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo, tá? Agora, eu aqui... Espera um pouquinho. Vocês estão vendo meus slides aí? Sim, professor. O início, a teoria dos jogos, exemplos e aplicações de teoria vazia. Aqui eu estava lendo essa tela e imaginava que vocês estavam lendo também, desculpe. Tá? E aí comentei que cada tomador de decisão leva em conta seu conhecimento ou expectativa sobre o comportamento dos demais tomadores de decisão. Tá? Eles decidem estrategicamente. Aí eu queria comentar com vocês como os resultados podem ser contra-intuitivos. E, nesse sentido, eu queria apresentar um exemplo que eu deixei aqui preparado. Deixa eu ver se eu acho aqui. O exemplo é... Esse exemplo eu tirei de um curso de teoria dos jogos que eu tive o prazer de presenciar lá na Universidade de Barcelona, agora em 2017, fiquei um ano lá, e
na Faculdade de Economia, e um dos exemplos bastante interessantes é esse aqui. Então, um exemplo de como os resultados podem ser contraintuitivos. Deixa eu ver se eu consigo entrar em tela cheia aqui. Ah, porque aqui eu estou em tela cheia. Espera aí. Ok. Deixa eu ver se eu consigo entrar em tela cheia. Isso. Ok. Então, esse exemplo apareceu, foi proposto por Molan em 1988, e supõe o seguinte: você tem 10 piratas que têm um tesouro contendo 10 moedas de ouro para repartir entre as pessoas. Aí, o problema é como repartir essas moedas. Imagine que existe uma seguinte regra, né? O pirata mais velho faz uma proposta de repartição dessas moedas, tá? Então, são 10 moedas. Não, são 100 moedas. Não, 100 moedas e 10 piratas. E aí, o que ele faz é o seguinte, ele faz uma proposta. Olha, vamos fazer o seguinte, por exemplo, eu fico com tudo, vocês ficam com nada. Horrível proposta. Aí, o que acontece? Se metade desses 10 piratas aprovarem, metade ou mais que a metade aprovarem, então a proposta vai ser implementada. Tá? Se não alcançar essa votação de 50%, então esse pirata é jogado ao mar junto com os tubarões. Tá bom? Então, e assim, o que acontece logo depois? Eu só vou mostrar o esquema e vocês vão entender. Bom, aí você vai para o próximo mais velho que ficou a bordo. Todos têm idades diferentes, do mais velho para o mais novo. A mesma coisa. O segundo mais velho, que é o nono, faz uma proposta, o 10º está com os tubarões, né? Para esses restantes 9. Se não gostarem da proposta, ele é jogado ao mar. E assim por diante. Bom, todos os piratas, o que se assume é que todos os piratas são racionais. Não tem room on board, né? E eles preferem viver do que qualquer coisa, né? E receber a maior quantidade de moedas, dado que eles estão vivos, tá? E todo mundo sabe que é racional, e cada um sabe que o outro sabe que cada um sabe que é racional, e assim por diante. Ou seja, eles levam em conta a racionalidade um do outro. O que vai ser implementado? Que proposta vai ser implementada? Parece razoável, né? Assim, olha, você dá um poder de fogo, de veto bastante forte para as pessoas. É muito provável que o pirata mais velho ele não vai querer fazer uma proposta absurda. Você poderia pensar isso, né? Pelo menos começar com o pirata mais velho, né? Por que ele vai fazer uma proposta absurda? Sabe que todos os outros não vão ficar satisfeitos se eles não derem uma quantidade suficiente de moedas para cada um. Pois bem, o resultado dessa história é o seguinte. É isso que vai acontecer. O pirata mais velho vai dar 0 para o segundo mais velho, 1 para o próximo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, e vai ficar com 96. E a proposta vai ser implementada. Unanimemente, não. Sem ser unânime, claro. E a votação vai ser não, jogo ele ao mar, ou seja, não aceito, no, yes, no, yes, no, yes. Claro, e o mais velho yes. Parece contraintuitivo, né? E por que esse resultado aparece? Esse resultado aparece porque é devido à racionalidade e da interação dessas racionalidades entre as pessoas. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece. Bom, aqui a gente colocou os piratas nessa coluna e aqui os votos deles. Sabe? Você tem que imaginar que isso pode ser
deve ser pensado como um jogo, muito embora a gente não pensou, não definiu bem o que é um jogo, né? Mas em que tem várias etapas. A depender de como o jogo caminha, você pode ser que 2 ou 3 pearadas tenham sido atirados ao mar, e aí o jogo está continuando numa etapa seguinte. Então vamos pensar o que acontece em cada etapa, o que é uma estratégia, é um plano estratégico do que eu devo fazer em cada situação que o jogo possa ter alcançado, que o jogo possa ter alcançado, certo? Então vamos supor o seguinte, imagine que só tem uma pessoa a bordo. Claro, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai simplesmente oferecer tudo para ela e ela mesma vai aprovar e será aprovado pelo juiz, pelo árbitro, que propôs essa regra. Bom, e o que acontece se tivessem 2 pessoas a bordo? Bom, se tiver 2 pessoas a bordo, o mais velho fala assim, olha, 100 para mim, nada para você. Por quê? Porque 50% vence. Ok? Logo vocês vão perceber o que está acontecendo. Aí, o que acontece se... Então, tudo bem, esse aqui diria, olha, eu faço essa proposta de divisão, eu digo, aceito a proposta, e você provavelmente não. Então, yes, no. O segundo o mais velho aprova a proposta, o segundo não, e a proposta é implementada com 50% dos votos. Bom, aqui que você começa a perceber o que está acontecendo. O que acontece quando se você tivesse 3 pessoas? Esse senhor aqui, ele faz a seguinte proposta: 0 para você e 1 para mim. E 1 pro mais novo. Aí você poderia se perguntar, escuta, por que esse cara aceita? Por que não manda esse para o mar? Né? E por que não manda esse para o mar? Aí ele simplesmente fala o seguinte, olha, se você mandar esse senhor aqui para o mar, o que vai acontecer? Ele vai ter que se haver. Por que esse aceita, na verdade? 1 apenas. Esse não aceitou. Você pode ver que as propostas serão... Esse aceita, diz que sim. O segundo que recebeu 0 diz que não. E aquele que recebeu 1 diz que sim. Né? Sai um pouquinho, filho. Dá licença, gente. Um pouquinho. Não, agora não estou. Aqui eu não tenho jeito de fechar a porta, porque ela tranca a internet, né? Enfim. Aí, o que acontece com essa divisão é o seguinte, que esse senhor aqui acaba aceitando, ele aceita 1, apesar de se ele dissesse não, junto com esse aqui seria jogado ao mar. Mas se ele disser que não aceita a proposta, ele vai ter que se haver com esse aqui, que tem poder de fogo. Esse aqui tem poder de realmente dividir 100 e 0 para ele. Então é melhor 1 do que 0. Certo? Oi, Fernando, é possível fazer uma pergunta? Sim, por favor. Professor Formigoni. Pois não. O que você está pondo, eu estou entendendo, né? Porque ele deu 1 para o mais novo, deu 0 para o outro. Se esse mais novo não aceita, o mais velho vai ficar sozinho com ele e o mais velho não vai falar, fica tudo para mim, nada para você. Exato. Agora, não existe a possibilidade dos dois aqui, esse 1 e o 0, que são os dois que estão aqui sofrendo nesse problema, não existe a possibilidade de eles combinarem e falar, olha, se você topar, fica 50% para cada um e a gente joga o outro no mar. Essa possibilidade não existe nesse caso. Nesse caso, na verdade, por que ele iria fazer isso? Ele pode ficar com 100. O que você está chamando... Sim. É porque nessa situação, o mais velho está com 0. Sim. E o mais novo está com 1 moeda só. Aí se ele e o outro falam assim, olha, vamos rachar 50 moedas para cada um e vamos jogar o outro no mar, os dois vão sair ganhando. Essa possibilidade, então, ela não existe aqui no caso, né? Só que existe... Por que não existe? Porque essa proposta não é crível. Pode até existir. Existem vários refinamentos de equilíbrio em teoria dos jogos, né? Porque a gente usa a noção de equilíbrio, né? Isso aqui é um equilíbrio. Mas um dos refinamentos de equilíbrio que leva em consideração, em certa medida, o que você está dizendo,
é o seguinte, mas não totalmente, falta um pouco mais para chegar nisso. O que a gente chama de um equilíbrio de jogo forte, strong Nash equilíbrio, em que não só cada um não tem que se beneficiar em mudando a sua decisão, porque eu estou mostrando uma situação em que se qualquer desvio dessa estratégia, unilateralmente, ela não é vantajosa para qualquer uma das partes. O que você está propondo é, mas as pessoas poderiam combinar e desviar junto do que foi proposto. E se eles combinam, aí eles poderiam estar melhor do que se eles decidissem individualmente. Esse é o dilema. Isso é o dilema do prisioneiro. E existem conceitos para abarcar isso. Contudo, veja o seguinte, que o que você está propondo, em certa medida, nesse contexto, mesmo assim, não é crível. Por quê? Porque, deixa eu só, porque eu acho que é importante o que você está falando. Porque na medida em que você fala assim, vamos fazer esse pacto, vamos dividir entre a gente manda ele para o mar e divide entre a gente. Só que na segunda instância, quando ele estiver sozinho, por que ele teria interesse em manter essa proposta? Então não é crível. Mas ele podia voltar atrás. Ele não é crível, não é uma promessa. Isso é um conceito bem usado em teoria dos jogos. São ameaças não críveis ou promessas não críveis. Né? Porque você fala, eu te prometo isso, mas lá na frente, não, a situação é outra. Eu não preciso de você agora. Entendeu? Entendi. Então, desde lá já existiu político, então. Pois é. E assim por diante, né? Da mesma forma, se tivesse agora 4 pessoas, ele faria essa proposta. Olha, ele não perdeu nada ainda, só foi de 100 para 99 mesmo com 4, porque ele só precisa comprar o intermediário. Né? Se esse intermediário falar não, pelo mesmo motivo, ele sabe que ele vai acabar ficando com 0. Tá? E aí, se tiver 5, ele precisa comprar um pouco mais. Ele precisa comprar esse senhor e esse senhor mais velho precisa dar uma moedinha para esse senhor e para esse senhor. Se eles quiserem jogar esse aqui ao mar, eles sabem que vão ficar com 0. E assim por diante. Então, vê-se, pois, que o que vai acontecendo... O resultado final dessa história, o equilíbrio é que o mais velho oferece 96 e vai comprando alternativamente os piratas só com uma moedinha. E nessa estrutura mantém todo sob... Quer dizer, você tem que levar... É só apenas um exemplo para mostrar que regras bem intencionadas não necessariamente levam a resultados desejáveis quando as pessoas interagem em situação de conflito, tá? Então, essa é uma... tributação é uma situação de conflito. Né, em certo sentido, né, existem modelos em teoria dos jogos de fiscalização que é um conflito, é um jogo de gato e rato. Os interesses são conflitantes. Então, nada mais apropriado do que você pensar uma situação dessa e ver qual o resultado que vai dar em vários contextos, né? E depois tentar jogar uma econometria em cima para ver se tem uma regra mais interessante para a sociedade. Essa é a ideia, assim, em geral. Né? Bom, vamos voltar lá. Eu vou ser breve na exposição da teoria, tá? E algumas coisas capazes que não fiquem muito claras, mas eu procurei fazer o melhor, né? Mas enfim. Então, o que é um jogo? Um jogo, vou tentar dar uma definição formal, mas não se preocupem muito com os detalhes. Um jogo estratégico é um objeto matemático que procura modelar essas situações de conflito em que você tem um conjunto de jogadores, um conjunto de espaços de estratégia, ou seja, você tem, de fato, para cada jogador um conjunto de ações que eles podem tomar, no caso, as estratégias, e a cada configuração do que cada um, da decisão de cada um, existe uma estrutura de preferências, ou seja, existe uma preferência que cada jogador tem
por aquilo que todo mundo está fazendo. Então, quando eu falo preferência, é preferência sobre todo o resultado geral. Se você optou por A e eu optei por B, então eu prefiro essa configuração AB do que uma outra, por exemplo, uma outra configuração A', B'. Isso envolve não só o que eu optei, mas o que você optou também. Ou seja, o conjunto das opções. Porque, dado o que nós dois estamos fazendo, afeta cada um de nós dois, né? Se o jogo é só entre duas pessoas. Eu e você, por exemplo. Então, você tem o conjunto de jogador N. Para cada jogador I pertencente a N, você tem um conjunto de ações. E você tem uma preferência, o que eu já estava falando, né? Uma preferência sobre esse conjunto de ações. Tipicamente, eu vou abstrair, vou ser um pouco breve para não perder muito tempo com essa formalização, tá? A gente vai usar uma função de utilidade para descrever essas preferências sobre A e B. Por exemplo, você tem uma ação, um conjunto de ação, ou seja, um vetor de ações, que aqui está denominado apenas com A e B, um vetor de ações do que eu, você, o outro, todos os jogadores estão fazendo. Eu vou dizer que esse vetor de ações é preferível a um outro vetor de ações, sem somente ser uma determinada função de utilidade satisfazer a relação análoga, né? Muitas vezes você consegue descrever essas preferências através de funções de utilidade, o que é tipicamente o caso quando você está trabalhando com um modelo econômico, quando essa utilidade pode ser traduzida em termos de valor monetário, né? De uma situação em que eu e você, em cada jogador adota uma determinada ação. Então, qual é o valor monetário desse vetor para o jogador 1, para o jogador 2, para o jogador 3, e eu vou descrever as preferências através dessa função de utilidade. Bom, eu acho que eu vou abstrair um pouco aqui, tá? Então, a função de utilidade do jogo como um todo é uma função de utilidade que a cada componente dá a utilidade de cada jogador, dado uma configuração de ações de todos os jogadores, tá? Então, qual a utilidade do jogador 1, qual a utilidade do jogador 2, qual a utilidade do jogador 3, quando todos os jogadores estão jogando segundo A, onde A é um vetor, é A1, A2, A3, onde cada um dessas componentes de A é a ação tomada pelo respectivo jogador. Tá? Então, vamos ver já um exemplo, né? Por exemplo, imagine... na verdade, isso aqui é apenas uma convenção, né? A gente vai representar um jogo, por exemplo, um jogo matricial de 2 jogadores e 2 estratégias, dessa forma, né? Por exemplo, um jogador joga T e B, o outro joga L e R, né? Top, bottom, eu acho que vem daí do inglês, né? Left, right. E aí, a depender da combinação das estratégias, por exemplo, se um jogador linha jogar T e o jogador coluna jogar L, então o que nós vamos ter de utilidade para um jogador linha vai ter uma utilidade, jogador coluna vai ter outra utilidade. Assim, através dessa tabela, a gente poderia indicar os ganhos que cada jogador tem quando cada um dos jogadores toma uma determinada ação. Tá? Isso descreve também as preferências sobre o vetor de ações de todos os jogadores, né? Que cada um jogador tem sobre esses vetores de ações, que a gente chama de conjunto de perfil de estratégias, perfis de estratégia. Ok. Então, vamos dar uma ideia de como, por exemplo, um jogo poderia ser solucionado, né? Imagine que a gente tivesse assim, tivesse essa situação em que o jogador linha opta por X, Y, Z e o jogador coluna por A, B e C. Tá? O que vai acontecer se as utilidades são essas? Ou seja, quando o jogador linha opta por X, o jogador coluna opta por A. Obrigado. Opta por A.
nós temos a utilidade 9 para o jogador linha e 3 para o jogador coluna. Tá? Então, cada uma dessas células aqui indica exatamente a utilidade que cada um dos jogadores tem quando eles fazem determinadas opções. Y e B resultam em 3 para cada jogador. Né? Y e C resultam em 6 para o jogador linha e 2 para o jogador coluna. Ok? Então, vamos ver, por exemplo, como um jogo desse poderia ser eliminado segundo o conceito de dominância estratégica. Tá? O que pode acontecer? Coluna sempre prefere B a C. Note que nessa situação, você tem que coluna, o jogador coluna, que opta por A, B ou C, ele vai sempre preferir B a C. Por quê? Porque o que quer que linha esteja fazendo, olha, 4 é sempre maior que 3, 3 sempre maior que 2, 8 sempre maior que 1. Certo? Só estou dando uma ideia para vocês como proceder em alguns casos, tá? Então, o que vai acontecer? Praticamente, o jogador coluna ele vai descartar C, a opção C. Tá? Mas isso é levado estrategicamente em consideração pelo jogador linha. Então, o que acontece? Como linha sabe que coluna descarta C, todos são racionais e todos sabem que o outro está agindo racionalmente, o que ele vai fazer? Linha, por sua vez, descarta Z. Por que linha vai descartar Z? Porque uma vez que C está fora do jogo, Z passa a ser dominante para a linha. Porque, veja, 4 é maior que 1 e 3 é maior que 2. Então, nunca eu vou optar por Z enquanto se eu fosse um jogador linha, porque eu sei que isso já está fora, então só fica essas... Y é sempre melhor que Z. O que quer que eu pense em fazer, Y seria melhor. Ok? Bom, então agora quem está fora do jogo de consideração, tanto para um jogador linha, como para o jogador coluna, que levou em consideração que o jogador linha vai descartar C, então ele vai descartar Z também. Ok? A gente pode prosseguir dessa forma. Agora, uma vez que coluna sabe que linha descarta Z, o que vai acontecer? Coluna descarta A. Porque agora a gente só está com essa matriz aqui. Coluna vai descartar A. 3 é menor que 4. E 1 é menor que 3. Agora ficou só com essa matriz de uma coluna e 2 linhas. Finalmente, o que vai acontecer? Linha descarta X. Aí fica com 3, 3. Ou seja, YB. Tá? Então, através da interação, eu só estou querendo passar algumas ideias. Eu não sei o quanto essa audiência está familiarizada com teoria dos jogos. Eu quis, primeiro, assim, mostrar que existem ferramentas, existem ideias que dão conta de a gente entender o que vai acontecer quando pessoas atuam em ambientes estratégicos. Tá? Então, a gente pode descobrir que, de fato, a opção uma determinada opção vai ocorrer, né? Pelo que eu entendi, é YB. É isso mesmo. Ninho escolhe Y. Alguma pessoa perguntou alguma coisa. Deixa eu ver, porque no que eu fui ver, sumiu. Eu tenho que abrir o chat aqui. Peraí. Podemos entender que outra situação de cooperação nunca ocorre? Ou cooperar é uma opção se houver equilíbrio de poderes? Não entendi bem o que você quer dizer, uma outra situação de cooperação nunca ocorre. Boa tarde, professor. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Isabela? É, Isabela. Oi, tudo bom? Bom, professor, ainda pensando no primeiro exemplo dos piratas, a gente pode imaginar que nunca vai ter uma cooperação entre os jogadores, nunca vai chegar até aproveitando a pergunta anterior do professor, nunca vai chegar num equilíbrio... De cooperação? Porque pelo que eu estou entendendo, só teria cooperação se tivesse um equilíbrio de poderes, né? Porque cada um vai pensar individualmente, vai pensar a sua forma. Exato. Existe um conceito que é, como eu falei, o conceito de equilíbrio forte de Nash.
se houver a possibilidade de desvios não só unilaterais, mas quem sugeriu aí, me perdoe, teve uma pessoa sugeriu, mas se combinarmos e tal... É o professor Formigoni, professor. Professor Formigoni? Isso. Exato. Então, como o professor sugeriu, então, se existisse uma situação em que duas pessoas pudessem se desviar do equilíbrio e se beneficiar disso coletivamente, então esse equilíbrio que nós estaríamos propondo como um equilíbrio unilateral, ele sob essa ótica seria descartado como uma situação que ocorre. Por quê? Porque as pessoas podem fazer um pacto, um conluio e se beneficiar daquilo. Mas aí, então, a teoria ela se desenvolveu bastante. Você tem que considerar também que existem outros conceitos de equilíbrio em que pode existir desvio dos desvios. Então, existe um conceito de equilíbrio em que não só não pode haver desvio do equilíbrio, como não pode haver nenhum desvio de desvio que tenha de pactos. E desvios de pactos, ou seja, desvios de pactos, e assim por diante. Ou seja, não pode ter um pacto de desvio em que haja desse pacto um outro desvio. E é possível estabelecer equilíbrios com essa propriedade. O que faz sentido, né? Se você pensa na vida real, você pensa nesses pactos, principalmente politicamente, né? Você fala, não, vamos fazer um pacto. Aí esse pacto você vê que é feito apenas para que as partes tirem vantagem e o pacto seja traído posteriormente, né? Então, a teoria é bastante extensa, sabe? Tem bastante refinamento de equilíbrio, que a gente chama assim. Muitos conceitos que abrangem essa noção. E também tem uma outra coisa que não está sendo mencionada aqui, que são jogos cooperativos. Tem toda uma área chamada de jogos cooperativos. Tá? É com quem que eu vou formar conluio. Toda uma área voltada para isso. Entendi, professor. Obrigada. Mas aqui a gente está... Tudo que eu vou falar aqui é de jogos não cooperativos, né? Mas não no sentido pejorativo da palavra. Você não quer colaborar, cooperar, não, mas no sentido de que cada pessoa pensa, tem a sua utilidade e procura tirar o maior proveito da situação objetiva, sem nenhum julgamento moral, tá? Mas mesmo assim, dentro desses conceitos, existe o conceito de equilíbrio de Nash-Forte, que é um conceito que é um conceito de jogos não cooperativos. Por incrível que pareça. Ok. Então, deixa eu ver se eu... então, eu acho que ficou mais ou menos claro como é que a gente, por dominância, pode chegar a uma conclusão do que vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu queria... deixa eu só ter uma noção. Quanto tempo se passou? Nossa, gente, realmente é bastante. Amaury, me diga aí, eu sei que eu comecei atrasado, mas quanto tempo você me dá? Porque realmente eu não estaria, preciso acelerar e muito, então, se for realmente... Quanto tempo... Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Amaury. Sem áudio. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim, o Fernando eu estou ouvindo, o Amaury não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo o Amaury. Está ouvindo agora? Agora sim. Valeu, sim. Saiu agora. Não. Você mutou de novo, professor? Amaury, não. Professor, entre 25... Oi. Está ouvindo agora?
Eu só ouvi a palavra 25. Isso, entre 25 e 30 minutos. Depois a gente faz um novo convite para o senhor fazer uma segunda aula para a gente aqui. Segundo debate. Tá bom. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, tá bom. Então, vou tentar correr e vou passar por muitas coisas com uma certa rapidez, tá bom? Bom, então a gente poderia ter outros jogos, tá? Eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu vou tentar ser rápido. A primeira questão é da retomada, né? Vocês estão me ouvindo? Uma outra pessoa está falando. Alguma coisa interrompeu aí, professor. Acho que parou. Tá tendo, parece que uma outra palestra ou a pessoa... Foi o áudio do professor, já mutei ele. Ah, tá. Tá bom. Sem interferência. Não, tá. Não se preocupa, não. Então, tá. Então, vou tentar passar rapidamente. Então, aqui vem alguns exemplos, né? Você tem um exemplo da Batalha dos Sexos, né? Que você tem um casal que, né? Um escolhe ir para um lugar, o outro escolhe ir para o outro lugar, só que os dois preferem estar juntos do que separados, mas cada um tem preferências diferentes quanto ao tipo de concerto né? Daí você poderia se perguntar o que vai acontecer. Então, esses dois pontos são equilíbrios de Nash, né? Esses 2 pontos são pontos razoáveis. Ninguém tem interesse, dada essa configuração, por exemplo, bar, nenhuma das partes tem interesse em mudar, né? Porque se coluna sai do acordo de assistir o concerto que ele se propõe a assistir, que é Bach, vai para Stravinsky, ele perde 0. A mesma coisa acontece para... coluna. E a mesma coisa acontece para linha. Se linha trai esse pacto, ele vai para 0. Não obstante, uma das partes está melhor aqui do que aqui, né? No caso, linha está melhor sob esse pacto do que sob esse equilíbrio de Nash, por assim dizer, ou esse é o conceito, né? Do que aqui. Assim, bom, eu vou pular um pouco esses conceitos, essas formalizações matemáticas, para chegar mais ao ponto, tá? Então, o que é um equilíbrio de Nash? Um equilíbrio de Nash, vamos pensar, eu vou introduzir um pouco essa notação. Pense que esse é o par de estratégias, o que o jogador I escolhe, e o que o seu oponente, que é menos I, né, essa é uma indicação para todos os outros jogadores, no caso só tem um, o que eles estão escolhendo. A escolha dos dois tem que ser tal que, no equilíbrio, ela seja melhor para o jogador I, dado que o outro jogador está jogando nesse equilíbrio. Ou seja, nenhuma das partes tem incentivo de modificar sua estratégia, tá? Quando isso acontece, a gente diz que esse perfil de estratégias ele é um equilíbrio de Nash. Ok. Então, no caso aqui, esses dois, Bar, Stravinsky, são equilíbrios de Nash. Bom, e tem vários outros exemplos, e eu queria ressaltar esse tipo de exemplo, é um exemplo bastante curioso, que é o dilema do prisioneiro, né? Por que ele é curioso? Entra um pouco aquilo que o professor falou e que a Isabela também está comentando. É o seguinte, imagine que você tem uma situação em que cada uma das partes tenha interesse, vamos dizer, se beneficia em entrar em um pacto desse tipo. Por exemplo, não tenho tempo agora para descrever essa história aqui, mas veja bem, o que poderia estar acontecendo? Esse exemplo, essa configuração está um pouquinho, não está tão satisfatória assim, mas veja que nós temos aqui 2 configurações, 3-3 e 1. 3-3 é bem melhor do que 1, não é mesmo? No entanto, 3-3 não é equilíbrio, e o único equilíbrio é 1, né?
Existe uma tendência as pessoas perguntarem por que as pessoas não fazem um acordo. Se o 3-3 é bem melhor do que o 1, por que elas não fazem assim? Escuta, vamos fazer um acordo? Você opta por não confessar, eu também opto por não confessar, e a gente fica com 3-3. Falei assim, é bem melhor do que um 1. Vamos fazer esse pacto. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer esse pacto. Mas uma vez que o pacto está selado, qualquer uma das partes tem interesse em mudar de opinião. Por quê? Porque se coluna for para outra ação, ela fica com 4 em vez de 3. E se linha mudar de ação, ela fica com 4 em vez de 3. Mas quando ambas optam pela outra opinião, ambas ficam com 1. E é o equilíbrio mais estável. Existem experimentos sociais feitos com essa base nesse experimento para ver se as pessoas acabam mantendo o pacto, acabam optando por essa situação, né? E vai depender desses valores para ver o que acontece na prática, né, na vida real. Mas, teoricamente, o único equilíbrio, ou seja, a única previsão que a gente tem do que vai acontecer é que ambos os jogadores vão optar por confesso, ou seja, coluna opta por essa ação e linha opta por essa ação. Muito embora a outra seria bem melhor. Ok. Eu vou pular alguns exemplos, tá? E descrever um pouco outro tipo de jogo aqui. Rapidamente. Vocês vão me permitir, principalmente, chegar a esse tipo de jogo, apresentar outro e chegar no trabalho da Rogênia, que a gente, até onde a gente conseguiu obter alguns resultados. Que é o seguinte, só para ter uma ideia de como a coisa pode funcionar e como os conceitos podem nos ajudar. Então, imagine que você tem um jogo em que um centroavante, um jogador linha, chuta um pênalti e um goleiro defende. Tá? Isso a gente tirou do Varian, porque ele está bem didático, colocado de forma bastante didática. O jogo pode ser não perfeitamente simétrico, né? Porque linha pode chutar melhor com um dos pés do que o outro. Então, chuta melhor para a direita do que para a esquerda e assim por diante. E a mesma coisa, o goleiro pode pular melhor para um lado do que para o outro. Então, vamos supor essa matriz. Esses 5 em 10 é proporção mesmo. Tá? Se linha chutar para a esquerda e o goleiro pular para a esquerda, a chance de linha fazer gol é 5 em 10. E, portanto, do goleiro perder é menos 5 em 10, né? Porque o que um ganha, o outro perde, nesse caso. Tá? Já se ele chutar para a esquerda e o goleiro pular para a direita, a chance dele ganhar é 8 em 10. Tá? Mas ele chuta melhor para a direita. Né? Se ele chutar para a direita e o goleiro pular para a esquerda, para o outro lado, só que direita, esquerda, e não esquerda, direita, né? Aí a chance aumenta de linha, para 9 em 10. E, por fim, se ele chutar para a direita e o goleiro pular para a direita, aí o goleiro tem muito mais vantagem. Então, a gente poderia ter uma situação dessa, tá? Ok. Se você pensar bem, esse equilíbrio, é fácil ver que esse equilíbrio não possui equilíbrio de Nash. Não tem um ponto, uma constelação, um par, por exemplo, ED, em que ambos não têm interesse em mudar de opinião. Né? Porque se você já sabe, se ambos já sabem que linha vai chutar para a esquerda e coluna vai pular para a direita, bom, aquele que vai pular para a direita tem incentivo em mudar, em pular para a esquerda, e assim por diante. É um jogo em que o conflito não permite a existência de Nash, nesse caso aqui, né? Bom, então não possui equilíbrio de Nash, pois em qualquer uma das estratégias, um dos indivíduos tem incentivo por optar pela outra situação. A gente vai estar se aproximando dos conceitos que nos ajudam, principalmente nessas situações de fiscalização e tal. Então, o que vai acontecer se não tem equilíbrio de Nash? O que vai acontecer se não tem um par em que ambos não têm incentivo de mudar de opinião? Obviamente, se coluna souber para que lado linha chutará, sua vantagem será fabulosa. Linha, percebendo isso, tentará fazer o quê?
manter coluna na incerteza. O que ele vai fazer? Em especial, chutará às vezes para o seu lado mais forte e outras vezes para o seu lado mais fraco. Pelo mesmo motivo, o mesmo vale para a coluna. Então eles vão alternar. Porque na medida em que um começa a chutar só para um lado, o goleiro sabe para onde ele deve pular. E na medida que um começa a defender só melhor de um lado, o centroavante sabe que ele deve chutar para o outro. Então, é razoável você imaginar que o que vai acontecer é que ambas as partes vão tentar manter o outro na incerteza, pulando às vezes para um lado e para o outro. Mas em que proporção? Uma proporção que emerge dessa interação. Como? Com quais frequências? Né? Alfa estrela e beta estrela, linha e coluna optarão por E, esquerda, por esquerda, né? Porque se ele opta pela esquerda com probabilidade alfa estrela, então ele opta pela direita por probabilidade 1 menos alfa estrela. Ok. Bom, então como é que você pode dizer isso, resolver isso? Pensa o seguinte. Suponha que linha chuta para a esquerda e para a direita com probabilidades alfa e 1 menos alfa, respectivamente. Tá? Fixa essas probabilidades, essas frequências. Eu vou adotar essa frequência para persuadir o meu adversário. Vou pular para a direita, para a esquerda, com probabilidade alfa, em 30% do tempo, e 70% do tempo vou pular para a direita. Alfa e 1 menos alfa. Tá? Simultaneamente, independente de linha, coluna volta-se para a esquerda e para a direita com probabilidades beta e 1 menos beta. Fixe esses valores. Uma vez fixados esses valores, qual que é a utilidade que linha tem? Bom, você pode pensar, bom, se ele pular para a direita, né, linha que é chutar para a direita, né, o que ele vai ganhar? Bom, vai ganhar em média beta vezes 5 dividido por 10, mais 1 menos beta vezes 8 dividido por 10. Né, porque exatamente eu estou chutando para a direita, mas o meu adversário pode pular, chutando para a esquerda, perdão, mas o meu adversário pode pular para a esquerda ou para a direita. E nesses casos nós teríamos as respectivas proporções de gol. Né? E a mesma coisa, o que acontece agora se ele chutar para a esquerda? Bom, ele vai ter um ganho esperado. Posso calcular. O ganho esperado de coluna é exatamente menos o ganho esperado de linha. Tá? Então, eu poderia dizer que vamos considerar que linha chuta para a esquerda e para a direita com probabilidades alfa e 1 menos alfa, e coluna pula para a esquerda e para a direita com probabilidades beta e 1 menos beta. Bom, posto isso, o que você pode esperar? O que vai ser o equilíbrio misto, que nesse caso é o conceito que a gente vai usar? O equilíbrio misto vai ser um par de probabilidades espertas, especiais, que fazem o quê? É o mesmo conceito de equilíbrio de Nash, só que num jogo estendido, onde as estratégias agora são probabilidades, são frequências. Ou seja, alfa estrela é aquele valor tem que ser um par, alfa estrela, beta estrela, em que alfa estrela é aquela frequência que maximiza a função de utilidade quando o oponente joga beta estrela. E beta estrela é aquela frequência que maximiza a função de utilidade, que eu descrevi assim dessa forma, quando o linha chuta com probabilidade alfa estrela para a esquerda. Então, quando você acha esse alfa e beta, que satisfaz essa condição, sendo que alfa é o melhor que ele pode fazer, dado que o oponente está jogando beta estrela, alfa estrela é a melhor frequência que ele pode jogar quando o oponente está jogando a frequência beta estrela e vice-versa, então você descobriu uma frequência que emerge dessa interação. É uma frequência em que ambas as partes se acomodam para deixar uma a outra na incerteza. E essa combinação é uma combinação que emerge dessa análise de equilíbrio. Ok? Bom, eu poderia dizer que não tem outra, e aí vem toda uma análise, eu vou pular essa parte.
mas eu queria rapidamente, então, agora passar para outros conceitos que a gente vai utilizar para falar sobre equilíbrio, a noção de equilíbrio sequencial. Só um segundinho, gente. Só um segundo. Então, agora eu gostaria de falar sobre outro tipo de jogo, rapidamente. Bom, esse tipo de jogo que eu apresentei para vocês são jogos na forma normal, em que você escolhe uma ação, seu oponente escolhe outra ação e a gente vê o resultado que dá. E aí, a depender do resultado da utilidade que cada jogador tem, e sendo que cada jogador sabe da utilidade do seu oponente, resulta dessa interação que algum par de ação especial vai ser escolhido como um equilíbrio, que é uma espécie de previsão do que vai acontecer. Tá ok? Agora, poderia ser que o jogo fosse sequencial, ou seja, eu jogo primeiro uma ação, depois você joga outra, eu vejo a ação que você jogou, eu jogo outra, que nem um xadrez. Então, esse tipo de jogo é um jogo sequencial, né? Então, aqui está um exemplo, né? Por exemplo, dois objetos que têm que ser divididos. Um propõe uma divisão, no caso, é meio parecido com aquele, né? A ideia, né? Um propõe uma divisão, olha, 2 para mim, 0 para você, ou 1 para mim, 1 para você, ou 0 para mim, 2 para você. E aí, uma vez que o jogador 1 fez a proposta, o jogador 2 poderia pegar e olhar e falar assim, olha, eu posso aceitar ou não aceitar a sua proposta. Posso aceitar ou não aceitar a sua proposta, em cada haste dessa árvore. Tá? E aí teríamos os resultados. Né? Se eu aceito, né? Se eu aceito a proposta, então fica exatamente essa utilidade, a utilidade 2, 0. Se eu não aceito, fica a utilidade... Não aceito significa tudo está descartado. Aí fica a utilidade 0, 0 e assim por diante. Então, essa é uma forma de descrever jogos na forma extensa. Eu não queria entrar muito em detalhes, mas o que é o resultado do jogo? O resultado é uma estratégia, é um plano estratégico que eu vou fazer, o que cada jogador vai fazer em cada nó. Então, imagine que o jogador 1 joga, depois o jogador joga, depois o jogador 1 joga de novo, a depender do resultado, a depender da escolha do jogador 2. Aqui, nesse caso, o jogo já terminaria, mas se jogasse C, o jogo continuaria. Então, o que é uma estratégia do jogador 1? É um plano de ação em cada nó que ele é chamado a jogar. E o que é uma estratégia do jogador 2? A mesma coisa, tá? E o que é o resultado? O resultado é o caminho que se forma quando eu interajo esses planos de ação. Então, primeiro o jogador 1 joga, mas uma vez que ele jogou, vem o jogador 2 e joga. Mas já que ele jogou C, permite que o jogador 1 jogue. Dado todo o plano, eu combino os planos e tenho exatamente um resultado do que vai acontecer. A, C e F. Bom, até aqui, nada essencialmente muito novo, e eu poderia pensar nos planos como ações. Eu jogo todo o plano de uma vez só. E o meu jogador, meu oponente, joga todo o plano. Daí interage os planos e vê o resultado que dá. Né? No caso, é esse o resultado. Mas cada jogador tem uma preferência sobre caminhos. Então a gente remete ao jogo na forma normal. Parece que é tudo a mesma coisa. Simplesmente o jogo mudou um pouco o espaço de estratégias. Não é bem assim, porque a gente tem alguma coisa que gostaria de refinar e excluir, que é o conceito de equilíbrio perfeito em subjogos. Então, quero mostrar dois equilíbrios, no sentido de equilíbrio de Nash, no sentido de que ambos os jogadores eles não têm incentivo em mudar de estratégia, tanto nessa situação como nessa.
Ó, imagine que a estratégia do jogador 1 é sempre jogar A. E a estratégia do jogador 2 é jogar R. Tá? Veja, nenhum tem incentivo a mudar. Se A mudar de, vamos dizer assim, mudar de A para B, ele sai de uma situação que ele estava ganhando 2 para ganhar 1. E se... não, 1, o jogador 1. E se o jogador 2 sai de uma situação que ele está jogando R para jogar L, ele sai de uma situação que ele estava ganhando 1 para ganhar 0. Ok? Esse também. O que está acontecendo aqui? O jogador 1 está ganhando 1 e o jogador 2 está ganhando 2. Bom, se o jogador 2 mudar de ação, não acontece nada, porque o jogo terminou aqui. Né? Então, tanto faz para ele está bem aqui. Né? E o que vai... E o jogador 1 também não. Ele não tem interesse em mudar, porque se ele mudar de B para A, ele vai passar de 1 para 0. Mas esse não é um equilíbrio desejável. Por que não é um equilíbrio desejável? Porque isso vem um pouco de encontro àquilo que nós estávamos falando, né? Promessas não críveis, aqui é uma ameaça não crível. Isso pode ser entendido como esse equilíbrio pode ser entendido como um equilíbrio que se sustenta mediante uma ameaça não crível. Em que sentido? É quase que é como se o jogador 2 estivesse induzindo o jogador 1 a jogar B. No sentido de que se você vier para cá, olha para onde eu vou jogar. Eu aperto o botão de todo mundo se arrebentar e todo mundo se arrebenta. Ou seja, aquilo que poderíamos ganhar não estamos ganhando. E fala, tá bom, então é melhor ficar aqui do que vir para cá, o jogador 1, do que ele passa de 1 para 0. E o jogador 2, uma vez estando nessa situação, ele fala, pô, muito bem, ficou ótimo para mim, porque agora, para mim, eu estou numa situação de que, bom, eu vou ficar com 1 direto. Né? Mas essa ameaça não é crível, porque se o jogador 1 de fato viesse para cá e o jogo continuasse, o jogador 2 não iria preferir 0 a 1, ele iria preferir 1, certo? Então esse é um jogo que não todo... Existem nós em que o jogador não está jogando otimamente. No todo ele é um equilíbrio, mas em alguns nós o jogador, se chegasse até lá, esse jogador não estaria jogando de forma ótima. Portanto, a gente define, esse é um refinamento de equilíbrio, um equilíbrio perfeito em subjogos, um equilíbrio de Nash, em que em cada subjogo ele é um equilíbrio de Nash. Em cada subjogo eu estou fazendo o que é melhor, o que há de melhor para mim. Tá? Não só no todo. Então isso refina, acaba descartando esse equilíbrio de Nash e ficando só com um equilíbrio desse tipo. Ameaças críveis. Ok. Agora eu queria pular, a gente já está chegando, gente, só peço um pouco de paciência. Pular para um outro tipo de jogo que tem a ver com o jogo sequencial que a gente viu até então. Só que com uma situação diferente. Meio parecido com o conceito que a gente usou no trabalho da Rogiene, que é o conceito de jogo extensivo com informação imperfeita ou incompleta, que significa o seguinte: quando eu sou chamado, um jogador é chamado a jogar, poderia ser que ele não visse exatamente o que aconteceu. Ele sabe só algumas coisas. Ele sabe que não ocorreu L, que ocorreu M ou R. E aí ele sabe que ocorreu M ou R e aí ele é chamado a jogar. Ele tem que ser chamado a jogar no que a gente chama nesse conjunto de informação. Esse conjunto de informação é como se fosse algo, quase que uma tarja aqui dizendo assim, eu não sei o que aconteceu, só sei que não ocorreu L. Deve ter ocorrido M ou R. Ok? Bom, sobre essa situação, como é que a gente poderia definir algo que fosse parecido com um equilíbrio perfeito em subjogos, para excluir coisas que não são muito críveis, né? No sentido de que em cada conjunto, alguém poderia dizer, não, basta num conjunto de informação, em cada conjunto de informação você atuar de forma ótima. Tudo bem, aqui pode ser que isso seja válido. Por exemplo, no caso, imagine que o jogador 2 é chamado a jogar porque não ocorreu L. O jogador 1 escolheu M ou R, ele não sabe o quê. Aí ele tem que escolher entre
L. Se ele escolheu L, note que, na verdade, isso é apenas uma representação. Se ele escolheu L tanto aqui como aqui, porque ele só sabe que aconteceu isso. Né? Ou ele pode escolher R, né? Isso é apenas uma representação. Se ele jogar R, é porque R é aqui e aqui. Bom, então, o jogador 2, ele não vai preferir por essa opção. Por quê? 0 é sempre pior do que 1, e 1 é sempre pior do que 2. O que quer que o jogador 1 tenha jogado, jogar R não é uma situação ótima. Tá? Então, ele vai jogar, de fato, L. E uma vez que ele joga L, o outro jogador, o jogador 1, sabendo disso de antemão, o que vai acontecer? Ele vai jogar M. Porque, dado que o outro jogador vai jogar L, a melhor situação é jogar M. Então, você fala, então está resolvido. Em termos, é porque aqueles payoffs eram eram payoffs especiais, que possibilitavam isso. Mas agora a gente tem uma situação, veja, o que está acontecendo aqui? Jogando R, eu vou estar melhor em M do que em R do jogador anterior. Tá? Mas o que acontece? Poderia ser que se eu jogasse L, eu tivesse melhor também, porque isso vai depender de o que foi jogado pelo jogador anterior. Tá? Em M, é melhor jogar R. Mas se o outro jogador jogou R, é melhor jogar L. Então você não sabe em quais dos dois pontos você está, e a depender do ponto que você esteja no seu conjunto de informação, você vai estar melhor numa situação do que em outra. Eu vou resumir, realmente, não vai dar tempo. O que acontece nesse caso é que você tem que supor que dentro do seu conjunto de informações, esse jogador supõe que o valor, que ele esteja em uma dessas possibilidades, nas ações que ele não sabe qual foi jogada, com alguma probabilidade. E sobre certas estruturas, eu gostaria mesmo de explicar tudo para vocês, mas não vai dar. Sobre certas estruturas desses jogos com informação incompleta, eu posso restringir o valor de P. Saber que a crença que eu posso ter com que probabilidade possa estar em M ou R, ela pode ser encontrada através da interação das racionalidades dos jogadores. Isso que é bastante surpreendente. E como eu não tenho tempo, não vou poder explicar, mas em alguns minutos eu explicaria, o que acontece nesse jogo é que você vai poder verificar, analisando, que o jogador 2 jamais poderia acreditar que P é menor do que meio. Eu não tenho tempo para explicar por quê. E, finalmente, vou chegar ao ponto aqui, o que vai acontecer é que a crença que ele vai ter, o que pode acontecer, os equilíbrios sequenciais, o que a gente chama de equilíbrios sequenciais nesse tipo de jogo, ele envolve tanto probabilidades de crença onde eu estou, como as probabilidades com que eu vou jogar, escolher as minhas ações. E resulta que nesses equilíbrios sequenciais, a crença resultante vai ser sempre P maior que 0, ou P maior que meio, ou P igual a meio. E em todos os casos, eu vou chegar a algumas possibilidades, mas em todos os casos eu vou poder concluir que o jogador 1 vai sempre escolher L. E o jogador 2, ele vai... se ele acreditar que está ocorrendo M ou R com probabilidade meio, ele vai escolher R com probabilidade maior que 1/3 e R com probabilidade de 1/3, respectivamente. E tudo resulta de uma análise em que você interage as expectativas dos jogadores. Isso que é bastante interessante, né? Bom, trocando em miúdos, agora eu gostaria de falar para vocês, simplesmente, que a gente fez algo parecido com o trabalho da Rogiene, e eu tentei aqui esboçar num único gráfico, mais ou menos eu tentei fazer um desenho de um gráfico esboçando o que a gente tem lá, não deu tempo para fazer tudo, e eu quero colocar esse desenho aqui para vocês.
Tá? Bom, e eu vou ter que... E aqui eu estou acabando, realmente. Deixa eu ver o que resulta ser aqui. Tá. Aqui, TH, IH, né? TH, IH menos TH. É isso aqui. Só faltou completar isso aqui. Bom, eu vou tentar explicar em palavras e falar o resultado mais interessante desse modelo. Esse modelo é um modelo baseado na literatura que a gente na literatura de jogos sobre auditoria, mas só que a gente expandiu o modelo e acabou encontrando um resultado contraintuitivo bastante interessante. Aqui nós estamos supondo, vou ter que pedir para vocês abstraírem, eu não tive tempo de escrever, supondo o seguinte: existe uma população de jogadores que vão ser considerados contribuintes influentes, contribuintes não influentes. E também você considera que existe um outro jogador que nós vamos chamar de Receita Federal. Então, e também existem contribuintes de renda baixa, esse L. Então, INL. I é influente, não influente. L é renda baixa. Então, um jogador, o que acontece? A gente está querendo entender o que vai acontecer quando o fisco e esses jogadores contribuintes interagem entre si. O fisco ele vai auditar e o contribuinte ele vai optar por sonegar ou não, ok? Aí, nós temos um jogo sequencial de informação incompleta. Então, a gente teve que avançar muito na teoria. A Rogéria, ela sofreu todo isso que eu falei para vocês em alguns momentos, é um semestre de aula, tá? Então, teve que correr mesmo. Então, o que vai acontecer é o seguinte: você tem aqui os respectivos contribuintes e a natureza escolhe se ele vai ser um contribuinte influente de renda alta, não influente de renda alta ou de renda baixa, L de low. Só que existe na população uma fração Q de gente de renda alta e uma fração 1 menos Q de renda baixa. Posto isso, você também tem uma fração alfa de influentes e 1 menos alfa de não influentes. Então, se você se perguntar qual é a proporção de influentes, bom, são aqueles de renda alta que são influentes. E aqui é aqueles de renda alta que são não influentes. Bom, então, se aparece alguém lá com uma declaração, essa pessoa vai ser uma pessoa desse grupo com essa probabilidade, desse grupo com esta e desse grupo com esta. Muito bem. Agora, cada contribuinte ele tem a opção de dizer que é de renda alta, H, high, ou dizer que é de renda baixa, low. Né? Então, high, low para cada um dos contribuintes. Bom, aqui você tem um contribuinte de renda baixa, ele sempre vai dizer a verdade, ele sempre vai dizer que ele tem renda baixa, então ele praticamente não pertence ao jogo. Uma vez que a natureza sorteou ele, eu vou ter um resultado que não depende da escolha dele, porque ele sempre vai escolher a mesma coisa. Muito bem. Aí eu coloquei as utilidades dos jogadores envolvidos nessa história, em cada um dos caminhos, sempre colocando o fisco, a Receita Federal, o fisco, em primeiro lugar, a utilidade do fisco. Então, o que vai acontecer quando uma pessoa de renda influente ou não influente, ele opta por dizer que ele tem renda alta? Bom, então fica só o tax de renda alta. Isso aqui é o imposto de renda alta para o fisco. E ele vai pagar o quê? A receita, o income, né? Menos o tax. Só isso. Mesma coisa, só vou tentar descrever algumas coisas, né? O que acontece agora? Esses jogadores, eles poderiam dizer que eles têm renda baixa. Por exemplo, o jogador influente e não influente poderia dizer que ele tem renda baixa.
ele diz que tem renda baixa com uma determinada probabilidade estratégica, e diz que o jogador não influente vai dizer que ele de renda baixa com certa probabilidade estratégica, muito embora ambos sejam de renda alta. Eles vão tentar dissuadir, como a história do goleiro, tentar manter o fisco na incerteza, dizendo que às vezes eles são de renda alta e às vezes eles são de renda baixa. Muito bem. Só que o fisco tem um dilema. Ele, quando ele recebe uma declaração dizendo renda alta, isso é um modelo bem simplificado, mas a literatura está assim também. A ideia é buscar, vamos dizer assim, o que há de mais importante e relevante no conflito, né, quando a gente faz uma pergunta. Depois a gente pode, né, tornar o modelo bem mais rico, mas se você reduzir ao que há de mais importante. Então, o que acontece com o fisco? Quando ele recebe uma declaração e diz, olha, eu tenho essa declaração é de renda baixa, ele está num conjunto de informação em que ele não sabe se essa declaração é de renda baixa porque ela veio de uma pessoa que está mentindo e é influente, ou de uma pessoa que está mentindo e é não influente, ou porque ela veio de renda baixa porque ela veio de uma pessoa de renda baixa mesmo, ok? Que não mente, não tem interesse em mentir, porque ela não se beneficia dizendo, só pode dizer se é renda alta ou baixa nesse modelo, tá? Bom, e aí a gente pode pensar no que vai acontecer nesses casos. Bom, vou descrever as utilidades nesses casos mais simples aqui primeiro, que é o seguinte, o fisco tem duas opções, audita e não audita. Sempre quando ele recebe uma declaração que está dizendo que é de renda baixa. Opa, renda baixa? Posso auditar. Se fosse renda alta, agora, tudo bem, só alegria, eu vou ganhar, porque ele vai pagar o maior imposto mesmo. Mas se a renda baixa, eu audito ou não audito? Audito ou não audito? Mas eu não sei onde eu estou. Se eu estou aqui. Eu sei que só chegou essa informação. Chegou uma declaração de renda alta. E eu tenho que decidir. Bom, o que pode acontecer se eu não auditar? Bom, se eu não auditar, a pessoa falou que é de renda baixa, eu vou ficar só com o imposto de renda baixa. Tax law, tax law, tax law. E o que acontece com o respectivo contribuinte? Ele vai ficar com o income de renda alta, mas vai pagar só o tax law. Income de renda alta e vai pagar só o tax law, ok? Nesse caso aqui, não tem jogador, tá? Porque o que está em jogo aqui, na verdade, é só pessoas de... o jogo se resume, em última instância, a contribuintes de renda alta que são influentes e não influentes. E contribuintes, vocês podem estar perguntando o que diferencia um influente do não influente, já vou dizer. E o fisco, só. São 3 jogadores que estão nessa história. Agora, o que vai acontecer caso ele audite uma declaração que é de renda alta? Bom, veja bem, pode acontecer 2 coisas, tá? Nessa haste aqui, o que vai acontecer nessa haste, de fato ele não sabe, ele vai ter que ser uma média, né, um valor esperado, uma média do que vai acontecer em cada uma das hastes, porque ele não sabe onde ele está, ele só optou por auditar. Quando ele opta por auditar, é como se ele optasse por auditar em cada um desses pontos. Ele não vê, ele vê, na verdade, apenas uma bola bem grande aqui, abrangendo as 3. Então, mas o que aconteceria nessa haste do jogo, né? Então, o que aconteceria é o seguinte, existe uma probabilidade de pessoas influentes de serem detectadas uma vez auditadas. Essa probabilidade é menor do que pessoas não influentes. Eles sabem persuadir o fisco mais, tá? Então, se ele for detectado, o que vai acontecer com ele? Ele vai... o fisco primeiro. O fisco, se conseguir auditar, se conseguir detectar, uma vez que ele audita, ele vai ganhar o tax high, mais uma multa que ele vai aplicar, menos o custo de ter auditado. Mas se ele não conseguir detectar, né, porque ele vai auditar, mas pode ser que ele consiga detectar ou não. Se ele não conseguir detectar essa pessoa que é influente, que tem a sua probabilidade de ser detectado relativamente pequeno em relação ao não influente, então ele vai só ter que se conformar com tax law
menos o custo. E o que acontece com o contribuinte? O contribuinte, por sua vez, que é influente, se ele for auditado, ele vai ficar só com o incômodo de renda alta, menos o imposto corrigido, que seria o imposto de renda alta, menos uma multa e menos um risco, um custo reputacional, que é o custo reputacional dele ter se envolvido em evasão fiscal, tá? Que é diferente do custo reputacional de quem não é influente. Tipicamente, o custo reputacional de influente é maior. A gente fez essa suposição, sendo que a probabilidade de ser pego é menor, tá? Ok? A mesma coisa, a situação análoga vale para o fisco e para o contribuinte, no caso em que a gente está considerando o contribuinte não influente. A única coisa que muda é a probabilidade de ser detectado. Tá? E também o que muda aqui é o custo reputacional de um não influente. O que acontece com um não influente quando ele é detectado evadindo. Tá? É a mesma estrutura dessas duas utilidades estão aqui, só que uma para influente e a outra para não influente. Acontece que o fisco também pode ter optado por auditar nessa situação aqui, onde ele não vai encontrar nada, simplesmente uma pessoa correta que tem, de fato, renda baixa. E aí a única coisa que ele paga é o custo de ter auditado. Ele vai ter o ganho, que é o ganho de renda baixa, menos o custo. Melhor seria se ele não tivesse auditado, que ele teria só o ganho, o taxa de renda baixa mesmo, sem ter esse custo. Ok, nós fizemos esse modelo, analisamos segundo a teoria e encontramos resultados bastante interessantes. Eu queria só, por falta de tempo, mencionar um dele, que eu acho mais interessante. Assim como resultados em teoria dos jogos são contraintuitivos, nesse caso esse resultado é bastante contraintuitivo. Sob certas circunstâncias, se você aumentar esse parâmetro, você pode analisar o jogo. Veja que até agora eu apresentei jogos para vocês com números, mas você pode propor isso que se faz em modelagem baseada em teoria dos jogos, faz um modelo baseado em parâmetros, ou seja, as utilidades são parâmetros, as probabilidades são parâmetros, e você estuda o que vai acontecer com o equilíbrio quando você varia esses parâmetros. E o que a gente encontrou é que você pode estudar qual que é a evasão total no equilíbrio. Estuda quanto é o equilíbrio. O equilíbrio é relativamente único. Em algumas situações, ele pode ser múltiplo, mas é muito desejável que seja único porque é mais preditivo, né? Senão, qual dos equilíbrios vai ocorrer? Então, na maioria, a menos de um conjunto de medida nula, se fala assim em matemática, né? Jogando probabilidades, é um conjunto muito pequeno, desprezível, os resultados são únicos. E o que a gente percebeu é que se você aumenta esse parâmetro, F, que é a multa, a evasão total no equilíbrio pode aumentar, a depender de certas circunstâncias que eu não tenho tempo para comentar aqui. Mas eu só estou querendo um pouco chamar o potencial do potencial dessa modelagem, desse tipo de modelagem, tá? Então, esse foi um dos resultados que nós encontramos. Tem outros. Eu queria finalizar o meu discurso agora com esse resultado, tá? Professor Fernando, obrigado aí pela sua participação. Vou abrir para... Já está aberto desde sempre aí, né, para o pessoal fazer suas considerações, perguntas, quem tiver interesse em debater. No primeiro momento, professor, assim, às vezes o que nos transparece, talvez pela uma baixa familiaridade, estou falando por minha pessoa, né, a gente fica um pouco assustado, assim, mas... E, assim, a preocupação do senhor em, tipo assim, poxa, mas eu não posso falar desse assunto sem não trabalhar alguns conceitos anteriores. Isso é uma dádiva do professor, né? Às vezes você vai fazer uma pergunta para o professor, você poderia falar sobre isso? Aí ele dá uma aula sobre o assunto, né? Olha, assim, eu acho assim, nós vamos ter que pensar em alguma coisa aqui, dado o seu tempo, claro, pensar em outras seminários, para a gente começar a se familiarizar. Eu acho assim,
a preocupação do senhor em trazer conceitos, em trazer exemplos, em preparar o público para a introdução dessa abordagem. Quando a gente pensou em trabalhar, em convidá-lo, né, com a Rosiane, é exatamente isso, a gente ter essa interdisciplinaridade com o senhor para trazer. A gente tem que pensar aqui no nosso programa de pós-graduação, no futuro, aí uma disciplina, né? Como o senhor falou, é 6 meses, e é muito interessante como a construção, né, no caso do trabalho da Rosiane, o processo de construção do trabalho da Rosiane, demanda para nós, né, que se a gente quiser, de fato, trazer uma nova teoria, uma nova abordagem para tratar se problemas que a gente tem, então, para nós, eu vou chamar isso de problemas empíricos, né? Eu estou lá nos tributos e tem uma noção da realidade, do comportamento dos lobos, né? Naquela selva, né? As pessoas, todo mundo querendo fugir do fisco, né? Tem, por exemplo, o fisco usa algumas coisas, na declaração de imposto de renda tem um negócio interessante no Brasil, 30% das declarações vão automaticamente para malha fina num sistema, né? E aí os contadores, por observação, começam a perceber o seguinte, se você ultrapassar mais do que 25% do seu rendimento com despesa médica, automaticamente pode dizer que você está mentindo. Então, na dúvida, ele joga você num lote especial, né? Então, assim, se tem uma conta de diferença entre o que você ganhou e o que o seu patrimônio cresceu, é lavagem de dinheiro direto, o sistema já joga. Então, ele faz lá um conjunto de triagens, né, para determinar quem é auditado e quem não é auditado, né? E a ideia por trás do trabalho que o senhor apresentou, que eu acho que eu tenho que deixar aqui meus parabéns e dizer que nós, dado a sua disponibilidade, nós vamos fazer outros debates aqui, né? E, com certeza, a gente tem que cada vez mais se familiarizar com o tema, que a gente trabalhou com uma figura que era os bancos, né? Uhum. E a figura dos bancos no trabalho da Rosiane é uma figura do custo reputacional. A gente tinha uma intuição em relação aos bancos, que quando foi para a modelagem matemática, algumas coisas a gente ficou assim, igual o senhor falou, foi contraintuitivo. Opa, peraí, não é, né? Então tem algumas coisas aí para ser investigada, é uma agenda de pesquisa. Eu agradeço aí e coloco aí, abro aí para o pessoal para as perguntas, e Rosiane, a gente tinha até pensado em umas perguntas aí para o professor, mas vamos deixar o público primeiro, tá bom? Tá, obrigada. Fernando, tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? É o Alex. Oi, Alex, tudo bom? Tudo jóia, maravilha. Obrigado aí pela apresentação. Eu cheguei no metade aí, mas eu assisti uma boa parte, né? Olha só, eu tenho uma pergunta só para você. Uma curiosidade minha, né? Nesse modelo, mais especificamente, mas de forma mais geral, também serve a pergunta. Nesse modelo, vocês assumiram que a utilidade era linear, né? Qual a utilidade de quem? A utilidade do payoff era linear, quer dizer, a utilidade de X era igual a X. Mas, você está dizendo, tipo, a utilidade do dinheiro? Exato, exatamente. Eu simplifiquei, do que na Rosiane existe uma funçãozinha U do payoff lá, de cada uma das estratégias, do TL, enfim, do TH mais F menos C. Para um dos participantes, mas para o físico não é. Para o físico é linear, não sei porquê. A proposta de um dos artigos foi que, originalmente, a gente tirou isso de um artigo então, que foi proposto inicialmente, e ele considera só U para os contribuintes, como se fosse uma espécie de aversão, sei lá, aversão ao risco, essa coisa, né, um pouco mais concava, assim, que você vai... O que eu me lembro, assim, eu posso estar errado, né, mas realmente, o físico, acho que você começava assumindo que era linear, portanto, quer dizer, é neutro ao risco. Neutro ao risco, assim, em termos... De payoff, mas aí depois você ia aí você deixava ela geral para os agentes, mas nos exemplos específicos você usava, para simplificar, vamos usar a hipótese de linearidade, né? Eu tenho quase certeza que era simplificar a explicação, porque é irrelevante nesse contexto. Então, não, mas era essa a minha pergunta mesmo, porque uma parte importante, assim, enfim, de finanças de forma geral, né, é o risco, né? Então, porque você pode
lá um determinado payoff que tem na média, vamos dizer assim, é um payoff que é menor do que um outro payoff, mas ele tem menor variância também, tá certo? Então, ele pode ser preferível, né? Porque com uma utilidade quadrática, uma utilidade potência, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Então, a minha pergunta era essa, né? Quer dizer, primeiro, né? Aí você acha que você já me respondeu para esse modelo específico, você acha... enfim, eu tenho um pouco de dúvida, né? Quer dizer, se você assumir que tem agentes aí que são... assumir que o físico é neutro ao risco, acho que é uma hipótese bem razoável. Mas você assumir que os outros agentes desses jogos são neutros ao risco é um pouco forte, né? E aí, por exemplo, a variância desse payoff, né? A incerteza, né, com relação à pancada que você pode tomar do físico pode ser importante, entendeu? Na sua tomada de decisão. Mas, olha, eu tenho 97% de probabilidade de ser certo de que é irrelevante e foi assim que a gente modelou. A gente só usou aqui ou acolá, se for o caso, eu não me lembro, no próprio artigo, o artigo que a gente está elaborando, está com está com uma função do dinheiro, né? Ou seja, a gente considera que a pessoa pode ser ter aversão ao risco, sim. Provavelmente, porque essas probabilidades aí são todos parâmetros, né? Isso aí é parâmetro, isso não tem... Isso multiplica... legal. Beleza, não, era isso, assim, essa era a minha dúvida maior, tá? Você conhece alguma aplicação, assim, de teoria dos jogos para finanças que tem, enfim, sei lá, um jogo Banco Central e agentes de mercado, em que aí o risco pode ser... Eu não conheço... Olha, me espantaria se não tivesse, porque o que tem sobre aplicação de teoria dos jogos nesses contextos assim é inúmero, né? Posso até ver com você se você quiser, mas eu acho que é muito provável deva ter algo assim. Sim. Eu também imagino que tenha, né? Saber se você tinha... Não, eu pessoalmente não me vem nada à cabeça, assim, especificamente. Não, beleza. Tá jóia, era isso. Fernando, obrigado aí, Mauri, brigadão, eu vou ter que sair, tá? Imagina. Um abraço para vocês. Obrigado, Alex. Eu me estendi, eu peço desculpas aí, mas pelo menos para quem quiser ver, está gravado. Não, excelente, professor. Eu acho que hoje, você tinha aí elaborado, a gente tinha selecionado, né? Você quer colocar mais alguma coisa para o professor fechar aí? Né? Tá, então eu vou fazer só uma pergunta, então, daquelas que a gente tinha selecionado, professor Fernando. Que, geralmente, provavelmente, quem está aqui na audiência... então, o senhor foi assim, bem sucinto, né? O senhor ficou preocupado, mas mesmo assim foi sucinto. O que eu quero falar é o seguinte, que às vezes a pessoa quer usar a teoria dos jogos e ela talvez ingênua do ponto de estudo vai ter que colocar. Porque, por exemplo, a gente vê na sua apresentação, se uma pessoa assim, que nunca viu, como o professor Mauri falou, se assusta, né? Mas eu acho que a gente vai dar só um passo atrás, né? Como que alguém pode olhar para um problema empírico e pensar em usar a teoria dos jogos? Vamos supor, eu vou tentar melhorar, então, para ser mais específica, assim, para o senhor entender. Quais foram os critérios que o senhor utilizou, né, para a gente utilizar a teoria dos jogos? De antemão, já passa aqui o crédito também da ideia, que foi do professor Mauri. Jamais passaria na minha cabeça eu só tinha ouvido falar de teoria dos jogos no filme do Nest, mas aí toda a ideia de utilizar a teoria dos jogos foi do professor Mauri para trazer mais luz para esse problema. Mas uma pessoa que tem um problema empírico, professor Fernando, o que tem que ter para utilizar a teoria dos jogos? Pra gente... o que o problema tem que ter? Deixa eu ver se eu estou entendendo a sua pergunta, no sentido de o que o problema tem que ter para poder fazer uma modelagem empírica. Empírica ou baseada em teoria dos jogos? Baseada em teoria dos jogos. Bom.
Eu diria o seguinte, que na área de tributos, na área de fiscalização, é natural. O que tem que ter é conflito, situação de conflito entre duas ou mais partes. E você está querendo entender o que vai acontecer. E aí isso é típico de uma situação em que teoria dos jogos se aplica. Então, por exemplo, eu vou me colocar como se eu fosse Rogênio. Né? Nesse trabalho que o senhor fez com a Rogênio, qual foi o conflito, então? Bom, o conflito é um conflito básico de que, posso falar em quem audita, ele, por exemplo, no caso, sendo específico em relação ao seu modelo, né? Se o fisco audita sempre que chega por exemplo, uma declaração de baixa renda, suspeitando, o que vai acontecer com quem é fiscalizado? Nunca vai evadir, ok? Mas se ele nunca evadir, não vai evadir. Não, o fisco não tem interesse nenhum em auditar, porque ele paga um custo para fazer essa auditoria. Tá? Ele tem um custo para fazer essa auditoria. Então, dessa forma, ele passa a não auditar. Mas se ele não audita, todo mundo passa a evadir. Certo? Então, é aquela história do goleiro, em certa medida. Só que muito mais refinada, com outros fatos, com informação incompleta, que tem estruturas em teoria de jogo para lidar com isso. Não existe um equilíbrio de Nash nessa situação. E existe conflito. Na qualquer configuração, existe uma das partes que tem interesse em desviar dela. Então, esse é o conflito do modelo que você trabalhou. Conflito básico, vamos dizer assim. Excelente. E só uma pergunta, e a gente já fez, tá? O senhor já tem experiência em pegar um problema, fazer aplicação teórica e também empírica? Algo parecido. A modelagem econométrica, né? Por exemplo, aqueles dos carros. Então, isso que eu iria citar isso aí. Foi um trabalho bem sucedido nesse sentido. Qual é a dificuldade, professor, depois que você conseguiu encontrar um problema, que você tem um conflito, que você consegue fazer uma modelagem matemática, aplicá-lo empiricamente, com a modelagem econométrica agora? Normalmente, olha, de fato, um pouquinho o percurso que nós fizemos, Rogênio, um pouquinho parecido com o percurso que eu fiz com o Alex. Eu chegar e falar assim, como posso vir a falar para qualquer pessoa que tenha trabalhando, tem um fenômeno interessante do ponto de vista econométrico. Fala assim, me conta aí o que você encontrou, o que está acontecendo. Aí você começa a falar, olha, que nem você falou para mim. Eu percebi que bancos não são tão agressivos, mas é meio estranho, por isso, e aí eu vou apalpando e tentando ver por fora, tentando ver o seguinte, o que pode estar acontecendo que leva a esse tipo de resultado. E muitas vezes a gente acaba modelando e simplificando, tentando chegar ao ponto, e acaba encontrando outros resultados também, como aconteceu nesse caso. Entendi, excelente. Então, acho que eram as duas principais perguntas, professor Mauri, que acho que ajuda também a quem está ouvindo, né, a pensar mais na utilização da teoria dos jogos em contabilidade, especificamente, né? Então, as suas explicações foram muito boas nesse sentido. Tem até um comentário aqui do Luiz Gustavo, né, que ele gostou da apresentação, parabenizou o senhor, e que essa apresentação ajudou a abrir a cabeça, né, para o raciocínio de utilizar a teoria dos jogos, né? Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, todo meu, conversar com você. Tem um ponto, professor, que o senhor colocou aí a respeito, né, assim, a gente tem na contabilidade uma base, uma utilização muito, assim, às vezes a gente, sei lá, a gente lê alguns trabalhos, a gente fica até com uma certa dúvida, né? Que é uma teoria que, de um certo modo, explica o que é a empresa, que é a teoria de agência lá, né? Mas ela explica a empresa numa modelagem grande, né? Aonde eu tenho a descentralização da gestão, né? No primeiro momento, né? Chamados problemas os conflitos de interesse entre o principal, que é o dono, e o agente, que é o executor. E as pessoas acabam utilizando isso para tudo, é teoria de agência, tudo é conflito de interesse, tudo é assimetria, né? E tudo vai ali. Mas, assim,
Aí ele roda lá o modelo, pega os dados, fala assim, ó, e aí ele diz o seguinte, olha, o fato, ele lança como uma proxy, que tem um comitê de supervisão, que é de governança, diminui o conflito de agência entre o investidor externo, né, e o gerente, que o gerente, teoricamente, era responsável pelo lucro, ele bota aquela medida de governança ali e vai embora, né? Mas ele não volta lá no modelo para saber se essa interação do nível de governança, se aquele comitê de governança, né, de fato consegue, né, ter uma completude na sua análise do dia a dia, né? Para saber se o gestor não cooptou ele, não está mentindo para o conselho de governança. Eu posso ter um conselho de governança não atuante, é claro, né, que a ideia do conselho era filtrar essas decisões, e aí essa abordagem ela acaba permeando a maioria dos trabalhos e o raciocínio dos trabalhos de contabilidade financeira, e às vezes até transpondo essa ideia de assimetria, conflito, né? E levam isso para o setor público, diz, olha, o cidadão é o principal e o Estado é o agente, né? E o governador é o representante desse agente na devolução, e aí você vai transportando isso para todo lado de uma forma, e a ideia de conversar, trazer outras disciplinas, trazer, assim, buscar contribuição na matemática, em outras teorias, é para a gente, de certo modo, entender, né, aquele elemento que a gente observa aí no dia a dia, nos números, né? Os bancos, por exemplo, quando a gente olha para os bancos, primeiro, o banco tem um poder de influência, como o senhor colocou, né, contribuintes influentes e contribuintes não influentes, né? Até o próprio órgão de fiscalização separou isso no Brasil, né? Diz, olha, os contribuintes diferenciados, eles têm acompanhamento especial, e os contribuintes não diferenciados, nós estamos falando aqui de 150 mil contribuintes, pessoa jurídica, né? Que, de um certo modo, são as empresas que têm aí 80% da produção do PIB. Então, é legal a gente, talvez, migrar um pouco para olhar qual luz eu posso dar ao meu conflito, ou as perguntas que eu não consigo ter uma resposta tão clara, trazendo como se diz, né, uma lógica diferente. Então, eu acho que assim, é muito bacana, é muito bem-vindo que o senhor trouxe para a gente hoje, e o desafio que a gente fez aí com o trabalho da Rogiene, né, de tentar olhar para esse conflito e olhar isso sobre uma ótica matemática, né, sobre um outro olhar, uma outra explicação técnica, sabe? Ela poderia ter rodado os modelos e dizer, olha, realmente, qual é a teoria? A teoria da sinalização, que tem que mostrar, dos custos políticos, etc. Mas eu não sei. Então, assim, quando a gente estava estudando o problema de por que o banco pensaria duas vezes em sonegar, né? Primeiro, porque ele pode ter um poder de influência de lobby maior na construção da legislação. Pode ser. Mas todo banco tem esse poder, né? O banco pode ter mais recursos para protelar no julgamento do tributo? Pode ter. Mas e o fato do banco ser autuado, né? Como é que os seus correntistas observariam isso? Mesmo ele tendo influência, em algum momento ele ser um cliente diferenciado, mas se ele forçar demais a linha, ele pode cair do outro lado. E aí o fisco não tem alternativa, porque o auditor que está lá na Receita Federal, assim, sem sombra de dúvida e sem medo de falar, é uma pessoa extremamente gabaritada e um profissional de carreira, com autonomia, para fazer o seu trabalho técnico, e ele vai fazê-lo, tá? Então, assim, até por isso a gente pode ver nos níveis de autuações das empresas, porque se fosse um mundo totalmente caótico e político, nós não teríamos o nível de autuação e a qualidade que a gente tem, por exemplo, no serviço da Receita Federal, do Banco Central. Ou seja, existe uma independência desse terceiro jogador também. Né? Eu não pressuponho que esse jogador coopera, porque se ele cooperar, ele é corrupto, né? Então, assim, essa cooperação dele. Então, a gente pressupõe que esse jogador, e pelo que a gente observa, é bastante interessante. E quando o senhor traz a ideia de, olha o conflito, né? Não quer dizer que tudo aqui vai ser explicado pela teoria dos jogos, mas quando eu olho para o conflito e começo a perceber que existe essas escolhas e existe um equilíbrio nas escolhas, talvez isso seria bastante interessante, né? A gente queria agradecer e queria já deixar aí numa oportunidade mais breve possível de já convidá-lo para a gente continuar a conversar sobre o assunto. Eu, particularmente, tenho interesse, tenho lido, mas não tenho estudado com tanta profundidade como necessário
deveria ser, né? Acho que era isso. Eu gostei bastante. Eu acho assim, às vezes, né, as pessoas esperam, vamos para um seminário e eu vou sair de lá com algo muito mais mastigadinho, né? Mas talvez a nossa ideia aqui é como o professor Alex fez no último seminário que ele fez aqui com a gente, né? E assim, tem uma fala dele muito boa lá, assim, que é muito simples, né? Ele diz assim: pesquisa boa, você tem que ter boa pergunta, né? É uma coisa tão óbvia, mas se você não tem boas perguntas, você não tem muita coisa para se falar. E tá todo mundo fazendo tudo. Então, assim, achar boas perguntas está muito difícil, né? Então, às vezes, olhando para o seu lado empírico da contabilidade, que é muito aplicado, é muito técnico, você tem boas perguntas. Só que talvez precisa atravessar essa ponte e buscar parcerias para tentar trazer mais uma base conceitual, né? Uma luz nova para cá. Isso, basicamente, é um dos premissas que a gente tem aqui trabalhado com os nossos alunos, né? Fiz um trabalho com o professor lá na Alemanha, com o professor Christopher, né, sobre o preço de transferência. Então, também foi um trabalho muito legal, uma experiência dele muito bacana no trabalho do Alex, trabalho da Rogiane com o senhor. Então, a gente está sempre aberto aí a novos trabalhos. Minha última informação: os brasileiros mandaram 237 bilhões de reais no ano passado para paraísos fiscais, né? Será que mandaram inocentemente, né? Aí o relator da medida para ser, né, que querem acabar com a lei de lavagem de dinheiro, diz: não, no Brasil o problema é de 6 bilhões de reais. Não, o problema é de 300 bilhões de reais. O problema representa, né, 10% do PIB brasileiro. Ou seja, por que eu vou mandar o meu dinheiro para um paraíso fiscal? Porque eu quero fazer viagem para o exterior e gastar lá. Não. O envio isso são dados do Banco Central. Então, assim, quando a gente pensa nessa figura do crime, do ganho, de não seguir as regras, de fugir às regras, se existe um equilíbrio de fugir às regras e tentar antecipar a jogada um do outro, eu acho que a gente está tá bem servido com o que o senhor trouxe hoje. Né? Interessante. Acho que a gente tem muito a conversar. Para mim foi um prazer toda essa interação com a Rogiane, que na verdade continua, né? A gente tem muito mais. E eu estou aprendendo muita coisa, e isso para mim está sendo muito, muito gratificante, sim. A recíproca é verdadeira, professor. Eu agradeço aí. Temos mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, posso tirar uma dúvida? Claro. Eu fiquei curiosa. Quer complementando um pouco? Professor, deixa eu falar aqui rapidinho. Professor Fernando, essa aqui é a Isabelle, também orientada pelo professor Mauri, e eu sinto que ela tem uma forte inclinação para a teoria dos jogos, viu? Eu ouvi ela na sua apresentação, estou lembrado. Ela está falando defesa, está aqui de novo. Eu acho que ela tem uma curiosidade forte aí. Acho que ela vai ser minha sucessora, viu? Não, eu acho interessante muito teoria de jogos, e na sua apresentação, quando você trouxe essa ideia de informação assimétrica, eu falei assim, nossa, tem isso, porque eu nunca tinha visto, na base que eu tive de microeconomia, não vi isso. Mas, enfim, achei muito interessante, achei muito boa a sua apresentação. E aí, uma perguntinha, que é complementando um pouco do que a Rogiane falou. Dos aspectos contraintuitivos, quais são os desafios de agora que você chegou no modelo matemático, você teve um resultado contraintuitivo, qual que é o próximo passo agora de você perceber se esse aspecto contraintuitivo tem alguma, como eu explico no empírico, eu não sei se eu fiquei curiosa nisso. Tipo assim, na vida real, né? Como que isso se manifesta na vida real, né? Como eu cheguei a comentar, inclusive, na apresentação da Rogiane, né, na defesa dela, sobre isso, que é o seguinte: o trabalho antes de ser empírico, existe um pré-trabalho bastante interessante, que é você dar uma explicação dentro dos pressupostos do modelo, por que isso está acontecendo. Quando você tem um resultado contraintuitivo, você quer desvendar o que está acontecendo, né? Você quer entender como, não entender fora do modelo, assim, dando uma explicação totalmente, né, extrapolando as premissas do modelo, mas exatamente dentro do modelo, para tentar entender e tentar criar uma explicação mais simples do que simplesmente, porque eu posso
explicar de novo um resultado contraintuitivo simplesmente seguindo de A segue B, de C segue D, de D segue E. Portanto, estava explicado o resultado contraintuitivo. Não, isso não é uma explicação, porque isso não é uma, vamos dizer assim, algo que você percebe que torna a situação intuitiva. Então, um dos trabalhos é a gente tentar colocar esse fenômeno num contexto mais simples, talvez num contexto dos jogos, só que bem mais simples para você entender a chave, aonde pega para esse resultado estar valendo, o que está acontecendo exatamente. Uma vez que isso está bem estabelecido, a gente pode tentar cercar isso empiricamente, ver se isso, de fato, ocorre empiricamente. E aí vocês são muito melhores do que eu. Os caminhos da simplicidade para tentar entender. Interessante. Obrigada. É isso aí. Passo ao professor aí para ele fazer suas últimas considerações e, não havendo mais questões, né, primeiro agradeço aí, o convite está sempre aberto aqui, as portas são abertas, né, para a FEB, por enquanto virtuais, mas estará sempre aberta para o senhor aqui trabalhando com a gente tem aí uma enorme satisfação do trabalho que nós fizemos aí e a gente pretende continuar juntos aí. Bom, eu que tenho que agradecer a receptividade, para mim foi um prazer aqui estar conversando com vocês a respeito disso, e queria dizer que eu estou à disposição, e sempre quando vocês quiserem conversar comigo, eu, tendo interesse, para mim, interesse é combustível. Isso é verdade. Quando eu cheguei lá na porta do professor Fernando, eu não sabia nada, vim fazer um outro copo. Aí ele falava assim, mas você é interessada, então isso me move. Então, realmente, se a pessoa é interessada, o professor Fernando, ele vai aceitar a pessoa, vai ajudar. E essa teoria, eu me pergunto, professor, por que ainda a gente não utiliza tanto, viu? Que agora fica tão natural, né? Assim, se olhar os problemas a partir de um conflito, que você fica assim, nossa, por que não ainda, né? Mas eu fico feliz da FE aqui de Ribeirão Preto tá sendo, assim, um dos poucos programas que está utilizando teoria dos jogos, está dando abertura, está pensando em disciplinas. Eu acho que isso vai trazer muita vantagem competitiva para o programa. Então, parabéns. Parabéns, professor Mauri, por estar sempre aberto a essas novas teorias e aplicações também. Ok. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Nos encontramos aí no próximo mês em mais um seminário aí, convidando todos vocês aí para participar com a gente. O professor Fernando, sempre que quiser também aí, vai receber o nosso convite aí. A gente está aqui, é um dia que do nosso grupo de pesquisa, que a gente abre para conversar sobre algum assunto, tá? O senhor já também está convidado aí. E nós não